Receba meus cordiais cumprimentos. O encontro de hoje tem como objetivo discutirmos os diferentes tipos de metodologia para o monitoramento hemodinâmico. O monitoramento hemodinâmico tem evoluído de forma significativa ao longo dos anos, acompanhando um importante avanço impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico. Mas por que pensar? Ou melhor, por que devemos sempre retomar essa definição do que é realizar monitoramento hemodinâmico? O que exatamente estamos medindo? E, de alguma forma, ter em mente que essa parte hemodinâmica leva em consideração os fatores que influenciam a força e o fluxo do sangue através do corpo. E que, como vimos no encontro anterior, há uma série de elementos que vão intervir na forma como o sangue flui através do sistema cardiovascular. Temos então que a circulação sanguínea é necessária para realizar o transporte tanto de oxigênio para os pulmões quanto para os órgãos em geral, e que esse sangue retorne, certo? Além de transportar oxigênio, também transporta nutrientes e se transportam os resíduos próprios do metabolismo desses processos, como o CO2, né? Além disso, temos todo o transporte de hormônios e também de células imunológicas, bem como uma série de mecanismos e substâncias necessárias para que o sistema funcione adequadamente. Desse ponto de vista, se faz necessário que funcionem tanto a parte elétrica do coração, né? Quanto sua condução nervosa, certo? E que, de alguma forma, a sístole e a diástole estejam sempre na melhor coordenação. Então, sendo assim, tradicionalmente, o que temos à mão ou o que, digamos, temos utilizado melhor para realizar essa medição ou esse acompanhamento são os monitores de sinais vitais. Nesse sentido, temos o eletrocardiograma para detectar arritmias e avaliar a frequência cardíaca. Temos também a medição da saturação de oxigênio, a pressão arterial não invasiva, a temperatura. Podemos, em alguns casos, medir a pressão venosa central e, de alguma forma, os protocolos que estabelecemos na vida clínica foram baseados no monitoramento tradicional. E temos achado ou temos estabelecido processos, né? Tipo, quando aparecem variabilidades na pressão arterial, né? E achamos cenários onde, por exemplo, achamos uma pressão arterial baixa, certo? Nesse contexto, acreditaríamos que isso estaria falando de baixa resistência vascular sistêmica. Mas, de fato, esse não é o caso. Como, por exemplo, cenários onde esses valores são, por assim dizer, falsos, como nas hemorragias, na sepse, no uso de anestesia regional, em pacientes com poliúria, em pacientes com tônus vascular alterado.
Assim também, encontramos alguns cenários em que a pressão arterial pode estar nos dando alguns falsos positivos, como para aquelas falsas pressões arteriais altas. Quando encontramos vasoconstricção sistêmica, como em ventilações de alta pressão, hipertensão pulmonar, estenose, derivações esquerdas ou direitas, doença valvar tricúspide, taponamento, alterações da contracção do ventrículo direito. E, de modo geral, podemos dizer que esses valores de pressão arterial começaram a apresentar alterações quando temos cerca de 10 ou 15 minutos após o evento importante que ocasionou aquela alteração da pressão. Porque sabemos que nossa pressão arterial é um valor dependente de muitos outros fatores. E nosso sistema cardiovascular, de alguma forma, favorece a manutenção desses valores de pressão arterial em valores estáveis, né? Portanto, há outros elementos que mudam antes, e quando a pressão arterial de fato se modifica, é porque esses outros elementos não foram capazes de sustentar adequadamente essa pressão arterial e, definitivamente, houve que intervir. Sempre ou presume-se que quando a pressão arterial está alta, vamos supor, e isso se soubermos no devido tempo, né? Pensamos que se essa pressão arterial caiu, poderemos intervir colocando líquidos ou dando inotrópicos e intervindo rapidamente. Porém, veremos que nem sempre. Primeiro, porque não sempre sabemos disso a tempo, já que, afinal, nem sempre há uma medição permanente da pressão arterial. Existem muitos valores ou muitas variáveis que irão mudar ou vão modificar esses valores de pressão arterial. E nem sempre isso ocorre porque há necessidade de volume. E, por fim, esta se configura como uma das questões centrais que, diante de pacientes em estado crítico, sempre nos colocamos. O que devemos fazer diante de pressões arteriais que estão variando? Geralmente dizemos, bom, se temos pressões arteriais altas, que é o primeiro que fazemos? Administramos diuréticos ou administramos vasodilatadores, ou iniciamos com beta-bloqueadores. E se tivermos pressão arterial baixa? Geralmente, o que dizem os protocolos é que devemos iniciar com fluidos ou começarmos com vasoconstrictores ou iniciarmos o uso de inotrópicos. De modo geral, esperamos poder fazer uma boa correlação clínica, cruzamos os dedos, seguimos os protocolos e esperamos que, de alguma maneira, a conduta escolhida para nossos pacientes seja a melhor opção. Porém, na maioria das vezes, de certa forma, isso é feito por tentativa e erro, certo? A gente inicia a terapia, avalia como o paciente evolui e isso vai, de alguma forma, evidenciar essa resposta. Assim, na vida clínica, quando não temos monitoramento avançado, mas a possibilidade, de alguma forma, apenas de ter pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, este é o panorama atual. Temos uma pressão arterial média que nos fala sobre a pressão com que os sistemas estão sendo irrigados. E contamos com alguns valores ou parâmetros que podemos medir ou ajustar para intervir aquilo que está acontecendo com o nosso paciente, que são os diuréticos, os inotrópicos, o volume e, basicamente, os vasodilatadores. E, de acordo com esses valores,
é a pressão arterial média ou a frequência cardíaca. E inferindo de alguma maneira esta fórmula de resistências vasculares sistêmicas, tentamos fazer o melhor. No entanto, pode-se pensar que existem outros cenários, onde poderíamos fazer uma intervenção com mais elementos para poder tomar decisões sobre essas probabilidades de titulação das terapias que eu chamo de botões, certo? Como diuréticos, inotrópicos, volume, cronotrópicos, os vasoativos. E, de certa forma, é aí que entra o monitoramento avançado, certo? Porque eu poderia ter valores específicos que indiquem a pré-carga, permitindo ajustar o volume, valores que indiquem a contratilidade, orientando o uso de inotrópicos, e valores que reflitam a pós-carga, guiando o uso de fármacos vasoativos. Dessa forma, ao compreender esses três elementos, consigo manejar melhor o volume sistólico e, consequentemente, influenciar de maneira mais precisa o débito cardíaco. Mas, além disso, se eu conheço parte dos fluidos dos tecidos, poderei fazer um manejo mais qualificado do que são os diuréticos. Resumindo, posso ficar com apenas uma parte da foto ou com a visão completa do que é a hemodinâmica. É aí que reside a diferença entre o monitoramento tradicional e um monitoramento mais abrangente. Então, a hemodinâmica do paciente, ou mais especificamente, a hemodinâmica cardiovascular, é a medição dos fatores que influenciam diretamente o fluxo sanguíneo, como a inotropia, resistência e fluidos corporais. Assim, o objetivo desta medição é ajudar a ter um melhor diagnóstico, a fazer um diagnóstico diferenciado com outros tipos de patologias, a monitorar como será o tratamento, ou seja, como o paciente responde ao tratamento que está sendo instituído, e como posso titular e desmontar ou não esse tipo de tratamento estabelecido. Se pudermos conhecer a hemodinâmica dos pacientes, podemos detectar efetivamente as mudanças iniciais no sistema cardiovascular oportunamente e, por isso, vou fazer com que o paciente melhore mais rapidamente, o que reduzirá a morbidade e a mortalidade dos pacientes. E então, essa pergunta já nós fazemos há muito tempo e, de alguma forma, o monitoramento teve uma evolução importante, certo? Já levamos mais de 40 anos pensando em como podemos ter melhores medidas e como podemos obter dados mais reais dos nossos pacientes. De certa maneira, esse monitoramento avançado nasceu com um monitoramento invasivo, com as escolas ou os primeiros métodos baseados no uso de catéteres de artéria pulmonar, como o Swan e Guernsey. Depois passou-se a pensar que o monitoreio era invasivo demais, tendo complicações importantes para o paciente, precisando de equipes muito bem treinadas, precisando de muito tempo. Foram se procurando opções de alguma forma, tentando reduzir os riscos para o paciente. E aí surgem os monitoramentos chamados de monitoramento semi-invasivo, certo? Monitoramento semi-invasivo são aqueles que ainda quebram as barreiras naturais da pele do paciente ou dos espaços fisiológicos do paciente, mas eles não são tão invasivos quanto o catéter de Swan e Guernsey. E, portanto, também, de alguma forma, não requerem tanto treinamento.
E depois passamos ao que foi denominado como monitoramentos minimamente invasivos, que utilizam espaços anatômicos, porém já não rompem barreiras importantes da proteção do paciente. E por fim, atualmente, nos deparamos com diferentes formas de monitorização hemodinâmica, chamados de não invasivos, que consistem em métodos de monitorização capazes de fornecer medições confiáveis dessa parte hemodinâmica, sem quebrar as barreiras dos pacientes, sem causar dor, com muito menos treinamento da equipe e produzindo resultados eficazes e confiáveis que permitem melhorar a qualidade do atendimento ao paciente. Então, digamos que tem sido uma evolução importante, certo? E podemos dizer que também não se trata de algo com tantos anos de existência. Mais ou menos cerca de 40 anos ou pouco mais de 40 anos. E como eu estava dizendo, na parte invasiva, o padrão ouro é o catéter de Swanch e Gans, seguido, de certa forma, pelo catéter Pico. Esses catéteres, de modo geral, envolvem a ruptura das barreiras naturais de proteção do paciente. Além disso, requerem equipamentos de treinamento, em geral, exigirão tempo para sua inserção ou para que os pacientes possam ter acesso a ele. Depois veremos os métodos semi-invasivos, como são os métodos transesofágicos, os métodos transtraqueais, hoje em dia muito raramente utilizados, são aqueles que utilizam cavidades naturais para a realização de medições fisiológicas. E, por último, vamos considerar os métodos não invasivos, que são métodos que não rompem nenhuma barreira de proteção da pele do paciente, são seguros, não causam dor e têm apresentado avanços importantes em termos de segurança e confiabilidade. E, de certa forma, são os que vêm se impondo, ou que vêm sendo cada vez mais utilizados na prática atual com os pacientes. Então, falando dos métodos invasivos, inicialmente, vamos abordar o catéter de artéria pulmonar. Esse catéter foi introduzido pelos doutores Swan e Gans há cerca de 40 anos. É um catéter que mede aproximadamente 1,10 m. Esse catéter deverá ser inserido por uma das grandes veias, podendo ser a subclávia, a jugular ou a femoral. Antes da inserção do catéter, deve-se inserir o que é conhecido como catéter introdutor, que é um catéter mais rígido, por onde posteriormente será passado o próprio catéter. Esse catéter introdutor possui uma espécie de plástico e, em seguida, passa-se o catéter de Swan-Ganz, que, como mencionei, tem aproximadamente 1,10 m de comprimento. Esse catéter vai entrar e, inicialmente, vai passar pelo átrio direito e depois pelo ventrículo direito. E, por fim, deve migrar para a artéria pulmonar até ficar na entrada da parte pulmonar ou na porção final da artéria pulmonar. Para o catéter avançar, ele possui um balão na sua ponta e a finalidade do catéter é suportar as pressões das cavidades anatômicas ao longo do trajeto por onde o catéter vai passando. Como
o átrio direito, as artérias pulmonares e o que se conhece como pressão de cunha ou oclusão da artéria pulmonar, que é a pressão gerada quando, ao inflar o balão, o fluxo da artéria pulmonar é interrompido, evidenciando que, a partir desse ponto, como não há válvulas, é possível estimar essa pressão pulmonar. Este procedimento é complexo. A partir dele, é possível calcular as pressões mais adiante, em direção ao território pulmonar. Além de complexo, o procedimento é invasivo, apresenta riscos importantes para o paciente e tem um custo elevado. Além disso, não permite a medição contínua das pressões. Vamos ver, de certa forma, como o débito cardíaco é avaliado. Por meio desse procedimento, o débito cardíaco é determinado por um processo chamado termodiluição, correto? E a termodiluição quer dizer, que mede quanto tempo leva para mudar de uma temperatura para outra, e por isso, para esse procedimento, vamos ver se o vídeo roda. Não está rodando o vídeo. Bom, então, continuando, a intenção da termodiluição é que eu injeto pelo catéter 10 mililitros de uma solução que está mais fria do que o paciente e o monitor interpreta quanto tempo leva para que esse volume de solução provoque a variação de temperatura parecida com a do corpo. E isso gera uma curva que vai nos ajudar a calcular qual é o volume efetivo desse débito cardíaco. Para poder realizar essa medição, o profissional que realiza a injeção deve ser treinado para esse procedimento. Em geral, são realizadas 3 medições e considera-se a média dessas 3, desde que as curvas apresentem uma morfologia semelhante. Correto? O que acontece com essa parte? É que, de certa forma, é uma limitação da técnica, pois às vezes apresenta um erro elevado, já que depende muito do operador. Não possui muita sensibilidade, sobretudo em relação às mudanças no volume sistólico, e esse volume precisa variar entre 30% e 40% para que se reflitam alterações realmente significativas na tecnologia. Mas, além disso, a razão pela qual o mundo continuou buscando opções de melhor qualidade para oferecer aos pacientes é que, de fato, essa tecnologia apresenta complicações importantes no seu procedimento. E parte dessas complicações importantes, que podem inclusive ocasionar consequências graves para os pacientes, incluem pneumotoras, embolia pulmonar, arritmias e tromboembolismo, correto? Com percentuais não desprezíveis, sobretudo porque causam complicações que realmente podem ter desfechos muito desfavoráveis para os pacientes. Essa é uma das razões pelas quais, definitivamente, se continua buscando outros tipos de opções para os pacientes. Assim, embora ainda hoje, em algumas situações, o catéter de Swan-Ganz seja utilizado, ele é cada vez menos comum. Nesse contexto, após o catéter de Swan-Ganz, passamos a considerar outras tecnologias. Digamos que outra das tecnologias utilizadas, que também é invasiva, é aquela que emprega a análise do contorno do pulso, conhecida como tecnologia PICO. Para essa tecnologia, deve-se canalizar uma linha arterial e um catéter venoso central no paciente, ou seja, trata-se definitivamente de uma tecnologia invasiva,
que rompe as barreiras naturais do paciente. E com isso, digamos que a partir desses dois acessos, são instalados módulos que realizam a medição contínua do contorno da onda de pulso. E a partir daí, aplica-se uma solução fria em bolos a cerca de 8 graus centígrados, com aproximadamente 15 mililitros de volume na via venosa. E registra-se a temperatura na via arterial para a calibração. E, de certa forma, esse método é preciso e muito menos invasivo do que a utilização do catéter de Swan-Ganz. No entanto, tem como desvantagem fato de que é necessário recalibrar o equipamento caso haja mudanças na resistência vascular. A pressão da aplicação do bolo depende do usuário. Quer dizer, vai em função dele, né? Assim como ocorria com o catéter de Swan-Ganz. Pode apresentar diversas complicações, principalmente relacionadas à invasão do paciente, ou seja, infecções associadas ao uso de catéteres venosos centrais e tromboses associadas ao uso de linhas arteriais. Trata-se de um método custoso e, de modo geral, está estabelecido para pacientes com peso superior a 30 quilogramas. Portanto, acaba excluindo uma parcela importante da população, como crianças pequenas e neonatos. Em seguida, temos a metodologia PICO, que pode ser encontrada de diferentes formas, monitores dedicados a essa tecnologia ou módulos que podem ser acoplados a monitores tradicionais de sinais vitais, como os da Philips e da Drager. Assim, dispomos de diferentes opções para sua utilização. Quando há outro tipo de tecnologias, como a análise da onda de pressão arterial, também conhecida como LIDCO, utiliza-se uma via arterial e a medição contínua da curva de pressão arterial. Além disso, aplica-se um bolo de cloreto de lítio isotônico na via venosa, com posterior registro da concentração de lítio na linha arterial para calibração. É um método preciso, fornece débito cardíaco contínuo e é menos invasivo quando comparado ao catéter Swan-Ganz. De certa forma, não há perda do indicador durante o ciclo de medição. Como das vantagens, utiliza um indicador potencialmente tóxico. Em doses elevadas, pode haver intoxicação por lítio. Requer recalibração caso haja alterações na resistência vascular. E ainda assim, é invasivo por romper a barreira cutânea, podendo ocasionar complicações como infecções, dor e trombose. Essas devem ser consideradas, né? Em seguida, digamos que este é um monitor que também necessita de calibração. Isso é muito importante conhecer no momento de selecionar uma tecnologia, certo? Porque os protocolos hospitalares devem ter muito presente essa parte da calibração, para permitir a verificação e garantir esse ponto zero. Idealmente, as tecnologias não deveriam requerer calibração, porque quanto menos for a intervenção humana no processo, quanto menor for a intervenção humana no processo de medição, mais seguro ele tende a ser, né?
Temos, então, outro tipo de análise da onda de pressão arterial, como é a tecnologia FlowTrack. Esta tecnologia FlowTrack utiliza um acesso arterial periférico, com medição contínua da curva de pressão arterial. Não é necessário calibrar o equipamento como tal. No entanto, é necessário calibrar a linha arterial, ou seja, o transdutor de pressão arterial que, como sabemos, quando instalamos a monitorização invasiva de pressão arterial, o sistema Magneto chip com o qual realizamos a medição deve ser calibrado, no mínimo, uma vez a cada troca de plantão. Ou se houver mudanças importantes de volume ou alterações significativas na pressão do paciente, como em um estado de choque ou em uma condição clínica de mudança relevante para o paciente, né? O que tem a seu favor? Então, que é muito menos invasivo, pois utiliza apenas uma linha arterial, mede o débito cardíaco contínuo. No entanto, os estudos não demonstram grande precisão. Há poucos estudos realmente fazendo essa comparação, né? É invasivo, custoso e, como foi observado em outras tecnologias, também não é apto para neonatos nem para crianças. A aplicação, então, temos como funcionar na entrada arterial periférica, fornece a medição contínua da curva da pressão arterial, não requer calibração do equipamento FlowTrack, como lhes digo, porém requer que seja feita a calibração da linha arterial em si. Este dispositivo, então, recomenda-se que seja colocado em uma linha arterial radical, correto? E que tenha, idealmente, um fluxo muito bom, digamos, de volume, para que as curvas da linha sejam adequadas e a medição possa ser constante, tá? Deve-se sempre considerar este é como um manual com o qual se faz a montagem, que são necessários mais ou menos 13 passos para a configuração do sensor FlowTrack. Devem ser armazenados muito bem dos dados do paciente ao qual vamos inserir a informação no sistema, certo? Porque dados como o sexo, o peso, a estatura, vão alterar as medições do dispositivo. E eu posso ter, digamos, algumas alterações ou medições que não são reais se não tiver esses dados inseridos adequadamente, correto? Por isso, alguns dos estudos mostram que não há uma boa sensibilidade nem concordância dos dados que podemos obter por esse método. Que comparação, então, encontramos quando falamos de Pico, LiDCO e FlowTrack? Se vocês observarem, há um erro importante do FlowTrack quando comparado com o Pico e o LiDCO. No entanto, a sensibilidade é melhor quando utilizamos esses dispositivos, sendo superior para o FlowTrack em comparação com o Pico e o LiDCO. Temos outro tipo de dispositivos que já são não invasivos, certo? Este é o dispositivo de Edwards, que é não invasivo, que mede basicamente a onda de pulso, a pressão de pulso periférica,
Fornece medição contínua da forma de onda da pressão arterial, mas, no entanto, tem muitas limitações. Problemas na precisão das mudanças, digamos, do volume sistólico. Os parâmetros são bastante limitados. Há limitações com a pressão arterial baixa e com a doença vascular. Tem alto custo e não está apto para crianças nem para pacientes pediátricos. Temos então o que é o débito cardíaco transesofágico. O débito cardíaco transesofágico é utilizado com uma sonda Doppler no esôfago, mede o perfil da velocidade do sangue na aorta descendente, e o débito cardíaco é calculado em função da velocidade do sangue e da área estimada da seção transversal do vaso. De alguma maneira, este método tem como desvantagem que não é adequado para a medição a longo prazo. É necessário um operador muito capacitado para este dispositivo e o paciente deve estar sedado e há grandes variações na precisão, não sendo apto para neonatos. Entre as suas vantagens, tem que é contínuo e que definitivamente é minimamente invasivo. Isso, de alguma maneira, é como vemos as curvas, certo? E isso é como fica posicionado o transdutor, digamos, em comparação ao coração. E esta é a forma, basicamente, como capta o sinal. Temos outro dos métodos não invasivos, a cardiografia de impedância. Esta metodologia faz medições das mudanças do coração durante o ciclo cardíaco. Em geral, é fácil de usar, é de medição contínua e não invasiva. No entanto, algumas das suas limitações têm a ver com o método em alguns pacientes com tórax aberto, obesos, neonatos e crianças. Não está provado nesses casos, assim como em pacientes com aorta rígida. Requer de 8 conexões no tórax, é descartável, com um consumível muito custoso, e suas medições não são batimento a batimento, pelo que de alguma maneira não é tão confiável a informação que este dispositivo fornece, né? Encontra-se também no mercado este dispositivo chamado Nicomo Médico Anti-Cis, que é um dispositivo portátil com ecrã tátil. No entanto, atualmente não tem muito suporte clínico para sua utilização. Conta com 2 sensores duais, utiliza 4 eletrodos, requer que sejam acoplados 2 módulos adicionais para pressão, no caso para pressão não invasiva e saturação de oxigênio. Não é apto para neonatos nem para crianças. Sua bioimpedância é um modelo antigo e, portanto, não é preciso, porque seus filtros não são bons e tem realmente muitas limitações. Por conta disso, praticamente no mercado atual de hoje em dia, não vamos encontrá-lo. Para a América Latina, alguns países ainda têm o Cheetah. Já não muitos, mas pode ser que em determinado contexto o encontremos. Este, que é o Cheetah Medical, é um monitor integrado que possui uma operação com teclas suaves. Foi adquirido pela Pasteur para a América Latina, não está aprovado para neonatos nem para pacientes obesos, tampouco para pacientes pediátricos. Tem limitações quanto à sua precisão e, digamos, a sua forma
ou fórmula para avaliar como realmente funciona não é muito clara e, por conta disso, não é suficientemente confiável para sua utilização. Por conta disso, em alguns estudos não é conclusivo quanto a essas medições, há dispersões importantes e um erro quando vamos analisar de alguma maneira o que se espera de uma tecnologia que realiza medições cardiovasculares, até que ponto ou quanto seria o erro aceitável? O tolerável seria mais ou menos que o erro em relação às tecnologias de padrão ouro, que para as medições cardiovasculares não invasivas seria a ecocardiografia. Espera-se que esse erro não seja superior a 30%. E, por exemplo, nesse estudo, encontrou-se que essa tecnologia tem um erro comparado com a ecocardiografia de 69%. Esse é um dos motivos pelos quais este dispositivo Cheetah não é muito confiável, né? E tampouco a sua sensibilidade é muito alta. Este é um outro dispositivo, o Nexfin de Edwards, também para a América Latina. Nós atualmente não o temos disponível. No entanto, é um dispositivo que, digamos, é limitado quanto a variáveis hemodinâmicas. Em geral, fornece débito cardíaco, porém, a sua sensibilidade não é muito alta e, pois, não há um acesso importante, digamos, para o nosso meio. Temos, além disso, a ecocardiografia transtorácica. Este método permite a medição do fluxo aórtico por meio de Doppler transtorácico colocado no tórax. Calcula o débito cardíaco com a ajuda de um perfil de fluxo na aorta. Temos como desvantagens que realiza apenas uma medição pontual, sem análises batimento a batimento, precisão limitada, causada pela suposição da área da seção transversal aórtica, parâmetros limitados, pois fornece apenas dados muito específicos e sem parâmetros de líquido torácico, e a sua interpretação é altamente dependente do operador. Temos, além disso, o dispositivo de máximo, que é também uma tecnologia que conhecemos como o RUT, que é uma tecnologia não invasiva, que funciona baseada na onda de pulso e que, de alguma maneira, permite a medição de algumas variáveis hemodinâmicas, como o débito cardíaco, o volume sistólico e se acompanha a saturação arterial, permitindo fornecer algumas características relacionadas às variáveis hemodinâmicas de entrega de oxigênio. Outra das tecnologias que está descrita, digamos, ou disponível, mas que para a América Latina não temos muito presente, é a tecnologia de Moscar-Dvigon, que realmente é medianamente invasiva, porque ela também depende, para a sua utilização,
de uma linha arterial. Então vimos que temos diferentes tecnologias hemodinâmicas que podem, de alguma maneira, prestar-nos um serviço e que algumas delas têm alguns prós e outras, alguns contras, né. E, pois, finalmente, podemos nos ajudar de alguma informação que elas possam vir a fornecer, certo? No entanto, se podemos fazer uma comparação, eh, se vamos falar do ICON, o ICON é uma tecnologia não invasiva, contínua, na qual em 1 minuto já tem uma informação adequada, independente do usuário. A ecocardiografia é efetivamente não invasiva, mas não é contínua, necessito de mais ou menos uns 5 minutos para a sua medição. No entanto, uma característica muito importante é que necessita de um especialista para a manipulação e para obter a informação necessária a fim de fornecer o dado, né. É de custo não operacional, certo? E, de alguma maneira, fornece 90% dos parâmetros hemodinâmicos. Temos a EcoTT, que é não invasiva, requer um tempo considerável, mais ou menos meia hora, tem um custo alto, não fornece parâmetros suficientes, sua precisão é relativa e não é apta para neonatos nem para pacientes pediátricos. E já teríamos as tecnologias invasivas, que em geral, algumas são mais precisas, outras um pouco menos. No entanto, todas elas têm consequências muito importantes para o paciente. E, digamos, esse é um dos aspectos que devemos considerar quando vamos decidir qual tecnologia iremos utilizar no nosso paciente, correto? O que é que eu espero quando vou fazer a seleção da tecnologia? Então, espera-se sempre poder colocar na balança o princípio da beneficência e da não maleficência. E, efetivamente, obter o melhor resultado quanto à medição dos parâmetros hemodinâmicos, certo? Então, provavelmente, esses métodos invasivos ficam reservados para pacientes muito específicos, nos quais tecnologias melhores não possam ser aplicadas. E, definitivamente, o ideal seria dispor de tecnologias não invasivas, fáceis de aplicar, que sejam precisas e que permitam obter parâmetros completos. E isso, de fato, vemos com a eletrocardiografia, como no ICON. E por isso, hoje em dia, então, é necessário um dispositivo hemodinâmico não invasivo, preciso, confiável, válido desde neonatos até pacientes obesos, sem risco para o paciente, custo efetivo, rápido, fácil de usar, contínuo batimento a batimento, e que esses resultados sejam independentes do usuário. E, de alguma forma, digamos, esse é o caminho que leva a gente a tomar essa decisão de utilizar tecnologias, como a ICON para monitorizar os pacientes. A cardiometria elétrica, utiliza 4 sensores posicionados no pescoço e no tórax. No lado esquerdo do paciente, o sinal é transmitido por eletrodos externos e busca o caminho de menor resistência,
A aorta sem ente de sangue, certo? A linha de base é medida utilizando, então, algo como os eletrodos internos e, com cada batimento do coração, o alinhamento dos glóbulos vermelhos muda e o volume sanguíneo e a velocidade na aorta também mudam. É medida a variação correspondente na condutividade e na linha base e as mudanças nos glóbulos vermelhos e na resistência são utilizados para medir e calcular esses parâmetros. Esses 4 sensores colocados na cabeça, no pescoço, no tórax e na parte superior da perna transmitem por meio de eletrodos e buscam um caminho de menor resistência. A aorta se enche de sangue a cada batimento do coração. E a mudança no alinhamento desses glóbulos vermelhos transmite o volume sanguíneo, o fluxo e a velocidade quando há essas variações na aorta. Esse câmbio correspondente na condutividade, na linha de base, nas mudanças dos glóbulos vermelhos e da resistência é medido e utilizado para medir e calcular as alterações hemodinâmicas. O alinhamento, então, dos glóbulos vermelhos é uma das principais razões da mudança na condutividade e, digamos, dessa maior precisão em todos os grupos de idade e de peso. E essa é a razão pela qual a cardiometria elétrica é uma técnica que podemos utilizar em todas as idades, certo? E que, de alguma forma, nos dá essa precisão. Porque, além disso, utiliza esse princípio das artérias para modular o fluxo e converter esse fluxo pulsátil em um fluxo contínuo, utilizando o alinhamento desses glóbulos vermelhos que entram de maneira desorganizada e passam a uma forma alinhada. Então, na aorta, antes da abertura da válvula aórtica, não há um alinhamento. Quando já está, após a abertura da válvula, depois desse fluxo pulsátil, eles se alinham e, de alguma forma, eu acredito que esta é uma imagem que a gente deve guardar para poder entender. Certo? Os glóbulos vermelhos, antes, na diástole, estão assim meio desorganizados, vamos dizer. E na sístole se organizam, se alinham. E esse alinhamento vai produzir campos elétricos que são os que vão ser transmitidos nessas variações, digamos, né, da impedância e que vão se converter nesses valores para obter as medições do fluxo e do volume real do que há no coração. O que medimos então? Essa área sobre a curva, que além disso coincide com o processo elétrico, certo? Quando vamos observar as curvas, vamos encontrar inicialmente o EKG. Essas variações de volume e essas mudanças, digamos, em todo o processo, encontramos a aceleração aórtica e também o que é a variação sobre a área da curva, que nos indica como mudou o volume que passou por esse coração. E que valores encontramos então? Além disso, a cardiometria elétrica nos fornece não apenas o débito cardíaco ou a frequência cardíaca, certo? Valores tradicionais, mas também nos fornece valores avançados que nos permitem, digamos, ter como que uma visão completa do coração. Então, vamos poder ver frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco, resistências vasculares sistêmicas, variação do volume sistólico, tempo de fluxo corrigido, conteúdo de líquido torácico, índice de contractilidade cardíaca, relação do tempo sistólico, período prévio de ejeção. Esses valores que encontramos como aqueles que aparecem em verde, índice de contractilidade, relação do tempo sistólico, período prévio à ejeção, tempo de ejeção do ventrículo esquerdo, nos indicam diretamente o que tem a ver com o trabalho do coração.
E uma coisa importante é que aqui mencionamos que há alguns valores que são apresentados em forma de índice, como o volume sistólico, o débito cardíaco e as resistências vasculares sistêmicas. E quando eu falo que os valores são apresentados em índice, quer dizer que eles foram parametrizados para um valor de peso ou de superfície corporal para poder encontrar valores de referência adequados, correto? Então, cada vez que vocês se encontrarem na hemodinâmica índice de resistência vascular sistêmica, quer dizer que esse valor já foi ajustado pela superfície corporal, ou pelo peso, ou pela estatura, dependendo do valor de referência, certo? Geralmente é pela superfície corporal, mas sempre que encontramos índice, quer dizer que já é um valor que foi referenciado ou que já passou por uma normalização pela superfície corporal, ou pelo peso ou estatura. E então, esses valores vamos a encontrar com a cardiometria elétrica. Vamos a encontrar a frequência cardíaca, que é o número de batimentos cardíacos por minuto, o volume sistólico, que é a quantidade de sangue ejetada pelo coração a cada batimento, o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue ejetada pelo coração em um minuto, a resistência vascular sistêmica, que é a resistência ao fluxo nos principais vasos sanguíneos. Vamos encontrar a variabilidade do volume sistólico, que representa o estado de volume intravascular, e vamos encontrar o tempo de fluxo corrigido, que é o tempo de ejeção do ventrículo esquerdo normalizado para 60 batimentos por minuto. Pode indicar a capacidade de resposta a fluidos, certo? Um tempo de fluxo corrigido baixo, ser correlação com uma precarga baixa. Encontramos a variável ICON, que é específica desse dispositivo e que se refere ao índice de contractilidade representado pela aceleração do sangue na aorta, tipicamente um indicativo da força de contração. Também encontramos a relação do tempo sistólico, que é a relação entre a atividade elétrica e a mecânica no coração. Indica a fração de ejeção, e uma relação de tempo sistólico baixa se correlaciona com uma fração de ejeção alta. Ou seja, a relação do tempo sistólico é inversamente proporcional à fração de ejeção. O ICON possui uma tela simples para seu diagnóstico, pois, em geral, vamos encontrar que, na linha média, aparecem os valores de referência normalizados para o paciente. Por isso, sempre que iniciamos uma medição com este dispositivo, é fundamental inserir os dados específicos do paciente. Além disso, temos a possibilidade de visualizar valores de tendência ao longo do tempo com marcadores reais das atividades que ocorrem. Se eu administro um medicamento ao paciente, ou se o paciente apresenta um evento específico, como uma arritmia ou qualquer outro evento, posso marcá-lo para observar como o débito cardíaco ou a frequência cardíaca vão mudando ao longo do tempo. Razões, então, pelas quais vale a pena ter este dispositivo como referência para o manejo hemodinâmico não invasivo. Fácil de usar, aprovado para todas as idades, bastante simples de operar e permite exportar suas informações para outros dispositivos. Além disso, está disponível em diferentes idiomas, é portátil, possui bateria recarregável e pode se conectar com equipamentos do hospital. Podemos ter valores, as barras vão nos mostrar isso graficamente, sendo muito fácil de interpretar, certo? Porque mesmo que eu não tenha um valor de referência ou não saiba qual é o valor normal das resistências vasculares sistêmicas, se não estiverem na faixa central, já chama a atenção para alguma alteração. E isso é muito importante. Vamos revisar então o quão importante é podermos contar com este dispositivo. Ele fornece valores de fluxo de resistência,
de contractilidade, de fluido, além de oxigênio e hemoglobina, dependendo do tipo de modelo disponível. No componente de fluxo, ele nos fornece o volume sistólico e o débito cardíaco. Já no componente de resistência, apresenta a resistência vascular sistêmica, junto com o seu índice de resistência vascular sistêmica. Quando falo de contractilidade, ele vai me fornecer informações sobre o tempo sistólico e a contratilidade cardíaca. Na parte de fluido, vai indicar o conteúdo de líquido torácico e a variação do volume sistólico. E quando falamos de oxigenação, pode apresentar o tempo de fluxo corrigido, o oxigênio fornecido e a hemoglobina não invasiva. É importante, para implementar ou fazer a aplicação clínica do uso da tecnologia, estabelecer uma linha de base para auxiliar na avaliação. É fundamental que isso possa ser feito rapidamente. Em cerca de 2 minutos, já é possível ter um diagnóstico inicial, identificar o problema e instituir um tratamento direcionado. Também permite determinar rapidamente a resposta ao tratamento, inclusive nesse mesmo intervalo de tempo. Além de monitorar e otimizar o uso de terapias, especialmente aquelas associadas a complicações importantes no ambiente hospitalar, como o uso de inotrópicos e de fármacos vasoativos. Com esse tipo de tecnologia, é possível avaliar rapidamente se a resposta do paciente é adequada ou não. Além disso, ajuda a determinar a estabilidade para a transferência, se o paciente necessita de mais cuidados ou se, de fato, não precisará de um leito com tanta dependência clínica. Isso também contribui para uma melhor gestão dos recursos de saúde. Essa, então, era a informação que tínhamos para compartilhar nesta sessão. Ficamos atentos às suas perguntas e desejamos a todos um excelente restante de dia.